E nesse momento, já iniciando agora a segunda parte do nosso fórum, chamando ao palco para falar sobre as ações para a construção de resiliência a desastres da região metropolitana de Campinas, o senhor Sidney Furtado Fernandes, que terá 30 minutos para a sua palestra. Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil da Região Administrativa de Campinas, da Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil da Casa Militar, coordenador da Câmara Temática de Defesa Civil da Região Administrativa de Campinas, do Conselho de Desenvolvimento dos Prefeitos da Região Metropolitana de Campinas e Agencamp, diretor do Departamento de Defesa Civil de Campinas, do Gabinete do Prefeito de Campinas. Ponto focal no Centro de Resiliência em Campinas, pela iniciativa MCR 2030, do Escritório das Nações Unidas, para a Redução de Riscos de Desastres, o NDER, promotor da campanha mundial, Construindo Cidades Resilientes, pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres, 2013 a 2020, especialista em redução de riscos e desastres e desenvolvimento local sustentável. Com a palavra, o senhor Sidney Furtado Fernandes. Bom dia a todos, agradeço mais uma vez o convite. E realmente é uma oportunidade estarmos aqui discutindo sobre a ação de defesa civil e principalmente a questão da resiliência. Aquele já passou, a última agora que nós temos agora, a ação é focado mais onde há a integração da defesa civil com a atividade de resiliência numa região metropolitana de Campinas. A última que agora eu estou como embaixador da resiliência no estado de São Paulo, que é o governador Tarcísio. E a nossa região lá de Campinas, ela é uma região que nós temos 4 milhões de habitantes, é uma região relativamente bastante urbanizada, mas com problemas diversos. E a cidade de Campinas tem um símbolo que nós chamamos de símbolo da Fênix. Isso tem tudo a ver com a resiliência na cidade. Nós tivemos uma febre amarela na cidade de Campinas no século passado, e isso norteou todas as ações na história, no DNA da cidade, e que isso tem um reflexo muito significativo, e eu vou mostrar para vocês. Nós tivemos um histórico em 2003, que morreram 6 pessoas num desastre de uma inundação na cidade. Quem conhece Campinas lá sabe que a tolerância a desastre, às emergências lá é muito baixa. Nós tivemos um óbito agora recentemente por uma questão de uma enxurrada. Pessoal, abala a estrutura de governo da cidade, é um negócio impressionante. Então, nesse local aqui nós tivemos um bombeiro que faleceu, foi a enxurrada, aqui eram 600 moradias, aqui morreram 3 pessoas. Isso aqui foi a gente chama que foi o 11 de setembro, nos Estados Unidos, foi em Campinas. Eu estava só na Regional de Defesa Civil, e aqui foi pedido um novo planejamento para a cidade de Campinas. Foi algo que nós chamamos a hora da mudança. A primeira coisa que nós fizemos foi contratar o estudo. Nós pegamos um estudo da Marinha, de estudo de cenário prospectivo. Pegamos uma ferramenta que era o chamado PITCH na época. E depois nós pegamos o do método Grumbach, que talvez a maior parte já conheça, que era para fazer o cenário para 10 anos, na realidade. Nós fizemos para 5 e depois para 10 anos, do que seria a mudança de postura em relação ao enfrentamento dos desastres futuros. Tá, então nós tivemos a matriz de impactos cruzados, nós fizemos todo o cenário e pegamos especialista de 20 cidades. Pegamos de 20 cidades e aqui comprovou o seguinte: a estrutura existente na época em termos de defesa civil, esquece. Ela não conseguiria enfrentar nada do que nós imaginávamos. Depois eu falo da situação atual, mas na realidade, naquele momento, isso aqui não se sustentava mais.
A primeira questão dos alinhamentos que nós fizemos é que a Defesa Civil teria que ser encarada como formato de sistema. Ela não poderia mais ser encarada como um departamento, como um setor da prefeitura. E aí ela precisava ser ligada diretamente ao gabinete do prefeito, na estrutura de gabinete do prefeito, e que ela possa ter um poder de articulação e de ascendência sobre os demais órgãos da administração. Senão ela não tem a finalidade. No Estado, ela é no gabinete do governador, junto com a Casa Militar. Então ela tem essa capilaridade nos demais órgãos da administração. A outra questão, o marco de ação de Diogo e o marco de Sendai. Isso seria a base de referência para a estruturação dos próximos 10 anos. Quer dizer, agora até 2030. Mas essas seriam as bases de governança. E a terceira, que seria a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a formação de um sistema, ou seja, o conjunto de órgãos que planeja de forma permanente e situações de emergência e calamidade pública. Essa é a essência do que se mudou. Qual era a questão do cenário prospectivo que nós fizemos na época? Havia um entendimento de que a Defesa Civil teria que comprar caminhões, tipo de bombeiro, autossalvamento, outras ações que não era a atribuição dela. É a atribuição dos órgãos do sistema. E isso foi uma mudança radical de posicionamento. Por isso que nós entendemos que a Defesa Civil deve estar ligada ao gabinete do prefeito. Ela tem que ter esse poder de articulação. Outro alinhamento que nós fizemos é a questão de resposta. Ela não é menos importante, mas em tese você já está fazendo. E a questão da resiliência. E aqui, lembra que eu falei que nós temos a Fênix como o DNA da cidade. Então isso aqui foi algo absolutamente tranquilo para nós. E que a gestão de risco, ela tem que ter um peso maior na questão das ações futuras. A questão dos 10 passos de uma cidade resiliente, que é o que vocês devem ter ouvido falar, eu fui promotor durante 7 anos aqui para o Brasil. De 10 passos, eu diria que existem 3 passos que são estratégicos. Quando eu visitava uma cidade, quando nós íamos em algum local, nós chegávamos apenas nos 3 aspectos básicos. A gente perguntava, onde que está a governança da cidade para redução de risco de desastre? Qual é o mapeamento que você tem de resiliência, que tipo de desastre na tua cidade? E o terceiro, de onde vai sair o dinheiro? Percebam, sem essas 3 questões, não adianta ir para os outros passos. Não é que não adianta. Só faltava dar certo. Não tem como dar certo. Então é uma questão básica, por isso que eles são chamados aspectos básicos. Às vezes você fica 1 ano numa cidade discutindo o primeiro item, o primeiro passo. Qual será a governança na cidade? Qual será a estratégia? Será com a Defesa Civil? Será com uma gestão de risco? Será com a Secretaria do Meio Ambiente? Quem fará isso? Será que a Secretaria do Clima? E depois você tem que definir muito claramente que tipo de ameaça, de cenários futuros você vai trabalhar. E sem financiamento não vai acontecer nada. Então, eu acho que são as outras questões. Os outros demais passos, eles são chamados operativos. E agora, por exemplo, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? O passo 10, por exemplo, acelerar a recuperação para reconstruir melhor. Eu estou reconstruindo, eu estou trabalhando para uma reconstrução melhor, quer dizer, não é só reconstruir, mas eu tenho que reconstruir melhor. Então, esses 10 passos, eles são significativos para uma cidade resiliente. Aí começou, lembra que eu falei de estudo de cenários prospectivos? Num dos cenários prospectivos, havia uma desconfiança que eles falavam assim, olha, não vai acontecer nada, não vai ter viatura, não vai acontecer. Havia um pessimismo generalizado em toda a estrutura de pessoal. Então, para nós, era uma questão estratégica. Nós precisamos melhorar a capacidade de equipamentos para o sistema. Então, viaturas com snorkel, viaturas que possam fazer atendimento para qualquer tipo de situação adversa. Tá, então, isso aqui é só um exemplo, tem mais viaturas que essas, mas são uma questão que era estratégica, que era para convencer os servidores de que era possível você investir em algumas questões relacionadas
ao melhoramento. A redução de risco de desastre era outra questão estratégica. Então, hoje, atualmente, na cidade se trabalha com 18 setores de risco. Certo? Então, tinha 74, hoje está com 18, que foram aquelas áreas que foram afetadas em 2003, que gradativamente, agora nós estamos com um investimento de mais 600 milhões na questão relacionada ao sistema de drenagem da área urbana. Então, o trabalho de indicação que a Defesa Civil faz em termos de resiliência, ele entra nesse planejamento. Como eu voltei a falar, o investimento em capacitação, simulados, as viaturas. E aqui tem um detalhe que é muito importante. Esse aqui foi o maior investimento que nós fizemos em termos da questão de resiliência. É que funcione 24 horas, a equipe, são 29 servidores que ficam 24 horas monitorando as estações, todo o sistema, não só de Campinas, mas de todas as 20 cidades da região. Então, em termos de chuva, em termos de quanto que tem de sistema de radares. Então, tudo é gravado. E tem uma questão importante também, o investimento, nenhum sistema, nenhuma ocorrência pode acabar na Defesa Civil. É uma regra. Toda ocorrência que entra no sistema de defesa, ele vai para alguma secretaria através do que a gente chama de sistema 156. 199, ele já é integrado no sistema 156, ele já gera um protocolo para o cidadão responde, e todo o sistema ele é informatizado. E aqui, esse trabalho aqui, que ele é feito 24 horas por essa equipe. Aqui o organograma, então nós temos uma base de monitoramento, uma base administrativa, uma operacional, um centro de resiliência e uma sala de COI. Então hoje nós trabalhamos com 60 servidores no plantão e mais 55 que prestam plantão dentro da Defesa Civil. São os engenheiros, assistentes sociais, psicólogos, médicos que trabalham à disposição do sistema de defesa. Aqui são a nova equipe, são 15 novos agentes, isso aqui foi no Palácio dos Bandeirantes, os novos servidores. Então entrou uma equipe muito boa, tem geólogos, geógrafos, engenheiros, professores, tem um quadro muito multidisciplinar aí. Agora a questão metropolitana. A questão da região metropolitana tem uma lei na nossa região que estabelece a integração dos 20 municípios, eu coordeno essa Câmara. É uma Câmara que foi criada pelos prefeitos e você passa a ser um eixo estratégico de um assunto do governo do Estado. Então, essa é uma questão. Tem assistência social, tem segurança, tem outras áreas de governo, e a Defesa Civil passou a ser um eixo estratégico, separado de segurança pública. Isso, para nós, foi a questão mais importante. Não vincular a Defesa Civil a uma área de segurança pública. Tá? Então, isso foi uma coisa estratégica. E, a partir daí, você cria-se as estruturas que nós chamamos, primeiro, aparelhar todo o território. Então, todo mundo ganhou estação meteorológica, todo mundo ganhou veículo, todo mundo ganhou estruturas de salas. Aqui são os prefeitos. E tudo isso daqui com o compromisso que eles teriam que fazer adesão nas cidades resilientes. Se eles não cumprissem os 10 passos, eles não teriam acesso aos recursos que são oriundos de um fundo, que eu vou falar melhor. Então, a primeira questão é que são todos os prefeitos fazendo adesão dos 10 passos de uma campanha Cidade Resiliente. Aí, investimento em estação, investimento em equipamentos. Aqui são as que nós chamamos de diretivas, então são reuniões que são realizadas de forma permanente, onde você define qual vai ser a diretiva, inclusive do uniforme, qual vai ser a diretiva que vai ser feita em questão da campanha Construindo Cidades Resilientes, agora MCR. Então, essa é uma decisão conjunta entre todas as equipes. Uma das decisões é essa, a Operação Verão e a Operação Estiagem, elas são operações conjuntas entre os 20 municípios. Como é que eu vou operar uma operação se eu não tenho estação meteorológica? Então, uma das questões que nós fizemos foi distribuir estações meteorológicas automáticas para todos os municípios. E aqui
define-se os níveis de observação, atenção, alerta e emergência. Esse aqui são as viaturas que foram entregues agora para todas as cidades, e aí nós pegamos esse modelo na Itália. É um modelo da Proteção Civil da Itália, que é uma caminhonete simples, uma caminhonete operacional, mas que você tem um tanque ali de um primeiro atendimento para fazer vistoria. Então essa caminhonete, ela foi adquirida, cada cidade ganhou 2 caminhonetes dessa daí. E o Estado adotou isso como modelo padrão. Então, no Estado de São Paulo, foram entregues 608 viaturas como essa, pegando esse modelo de Campinas. Então, é um número bastante significativo. Grande parte dessas viaturas foram oriundas de emendas parlamentares. Tá? Então, foram 608 viaturas, pegando esse modelo que foi adotado lá em Campinas. Campinas passou por um tornado agora em 2016. A redução de área de risco ela foi significativa, mas eu participei de um tornado em Itu, em 91, com 15 mortos. Essa foi um dos piores. Participei de Indaiatuba também. Em Indaiatuba nós não tivemos mortos. E agora tivemos esse de Campinas e tivemos um outro também em Jarinu. Esse aqui foi o de Campinas, esse aqui é um shopping galeria. Nós não tivemos feridos aqui nesse dia, mas realmente foi uma situação, foram 2.300 árvores que caíram na cidade. É um negócio, pessoal, é terra arrasada. Vocês não têm... Campinas é acho que da terceira mais arborizada do país. Foi uma situação muito complicada, aliás, está sendo ainda. Nós estamos com alerta, inclusive, lá para hoje e amanhã, e realmente é uma situação bastante complicada. A sorte, eu digo sorte porque pegou numa área que eu diria estruturada da cidade. Se fosse uma área mais periférica, a situação seria muito grave. E aqui a questão mais relevante é que nós chamamos que nós estamos na rota dos tornados. É aqui a nossa, ó. Aqui é um estudo que foi feito na Unicamp, e aqui realmente é uma grande preocupação, porque só na minha região até agora foram 5 situações como essa. Nós ampliamos agora, como eu falei, 2016, aqui está sendo instalado o radar, agora em Campinas, fruto daquela região metropolitana. Os coordenadores se reuniram, definiram que nós não temos um sistema de radar que atenda 60 quilômetros. Aqui nós temos sistema de radares da cidade, do estado. Um vai complementando o outro e o nosso está aqui. Só que você precisa ter um outro radar para complementar o que está vindo dessa área. Então agora nós temos um que vai pegar 60 quilômetros de eixo. Isso é objeto da Câmara Temática. Aqui vai ser instalado na Unicamp, lá no CEPAGRE da Unicamp. E nós estamos na fase tratativa... E tem outra questão, o que adianta eu ter informação em tempo oportuno, se eu não tiver discussão de sistema? Então o que nós fizemos? Mais 20 salas, que nós chamamos salas de COI, as cidades estão ganhando essas salas de COI. Então estão sendo adquiridos equipamentos, são salas... E por que nós adotamos o COI? A Covid trouxe para nós a dificuldade de integração com a saúde. Era uma grande calamidade, mas não havia a convergência de ações. Então, nós adotamos o sistema COI, que é o sistema da saúde, e nós estamos adquirindo esses equipamentos que também pode se transformar numa sala de aula. Então, são 20 salas. Para a hora que você receber as informações do radar, você tem aqui o assento de cada repartição da prefeitura. E qual foi o modelo que nós adotamos? Quando nós tivemos a dengue, a chikungunya em 2015, 2016, vocês lembram da Zika? Foi o desastre de maior mobilização nacional. Esse foi, mas infelizmente nós não aprendemos naquela época. Nós tivemos uma situação, foram montadas 2.029 salas de situação, acabou aquela situação, foi tudo desativado praticamente. Poucas cidades mantiveram as salas de coordenação. Então, Campinas manteve essa sala,
é o que nós chamamos a sala que já era da época da dengue, serviu para a Covid, e ela pega, é o que nós chamamos de sistemas de comando em operações, SCI, e sempre a Defesa Civil, o gabinete, ele vai coordenar junto com a saúde as ações. Só para a Covid, eu participei de 230 reuniões presenciais na sala de situação. Eu que coordenava a sala de situação, e aqui eram os eixos temáticos, 12 eixos temáticos, aqui o último, imunização. Esse aqui deu muito trabalho, que era o da gestão mortuária, que eram 80 homens do Exército que estavam à disposição nossa, para a questão do sepultamento, se houvesse necessidade. Então havia você tinha que equilibrar a atividade médica com a atividade da gestão mortuária e as outras atividades que eram executadas. A imunização foi a última etapa de eixos. Aqui o modelos de salas que são montados, bastante simples, não tem nada de dificuldade, mas sempre definindo quem vai estar coordenando, quem vai ter a relatoria. Agora, o mais difícil que nós temos é esse aqui, ó. Certo? Esse aí e por isso que tem que estar muito bem definido o que cada um faz, qual é a missão na matriz de responsabilidade, porque vai dar novidade, vocês podem ter certeza. Nós tivemos agora, recentemente, o acidente aeronáutico lá em Vinhedo, que é a minha região. Foi muito rápido, foi muito integrado, a ação dos órgãos foi muito integrado, porque já havia uma conversa, o pessoal tudo se conhece, então foi muito rápido o trabalho do transporte, toda a perícia foi muito rápido. Mas eu falo para vocês, essa aqui é a maior dificuldade que nós temos hoje em qualquer situação. E agora, qual é a grande preocupação nossa naquele estudo de cenário prospectivo que nós fizemos? Uma próxima pandemia. Ela ainda é a grande preocupação nossa. As questões relacionadas às inundações, mal ou bem a gente consegue. Isso aqui é o transporte aéreo, né? Imagina, a transmissão de um vírus hoje ela é muito rápida, ela será muito rápida, então essa é a grande preocupação nossa. Esse aqui é um simulado que nós fizemos, um simulado regional, metropolitano, onde nós definimos uma área de transmissão da febre amarela, e você vai traçando o tempo de deslocamento até ela chegar na Grande São Paulo. Então você monta sempre a sala de COI, que a gente chama, e aqui o força-tarefa de todas as cidades à disposição da Secretaria da Saúde. Esse trabalho integrado com a saúde, ele é fundamental. Então, aqui eles vão localizando o que a gente chama o PNH, os macacos, e aí vai definindo a rota para onde o vírus está circulando. Tá? Hoje, o maior investimento que nós estamos fazendo é o que nós chamamos de gestão participativa, é você trabalhar o morador avisando que tem uma circulação nova, tem um animal morto, tem um macaco morto. Qualquer encontro de animal morto, ele é considerado como encontro de cadáver. Aí vai uma equipe no local, isso aqui é treinamento de comunidade, de área rural, então eles usam o que nós chamamos de um aplicativo, que é o Sigel, é um aplicativo gratuito, que vocês podem usar, às vezes você está fazendo uma trilha, fazendo alguma coisa, enquanto faz a foto, faz a localização, essa informação vai para o Ministério da Saúde, ela vai para a Fiocruz, vai para o governo do estado, e o município tem que ir lá verificar a questão da morte daquele animal. É um sistema que vocês podem ter certeza que funciona. E para nós, ele já começa a prevenção para uma nova pandemia, quer dizer, uma nova circulação de vírus que está acontecendo. E aqui eu falo as salas de COI que nós montamos sempre a partir dessas informações. Nós temos agora o que nós chamamos de força-tarefa, são as 20 cidades que se colocam à disposição viaturas, equipamentos para compor um força-tarefa, só que é para decretação de situação de emergência, tem que ter um decreto formal para ter para uma cidade deslocar para outra, porque tem o seguinte, na área humanitária, que é o que a gente chega, sob o pretexto de ajuda humanitária, você invade um país. Tem protocolo bem definido. E não é diferente uma cidade
às vezes tem até uma rivalidade com uma outra. Então, essas diretrizes são estabelecidas de forma metropolitana para que não haja, tem que ter uma solicitação formal para que haja o deslocamento dessas equipes. Nós tivemos São Sebastião, Canoas, ficamos em Canoas por 15 dias, outros ficaram 30. Nós mandamos, só o trabalho que nós desenvolvemos em Canoas com sistemas de software e sistemas de drone para fazer áreas de danos, eu garanto para vocês que ficou em torno de 5 milhões. Foi um investimento muito forte para fazer mapeamento com equipamentos especiais e softwares. A Cidades Resiliente, ela começou em 2010, o Brasil começou apenas em 2011, começou um ano depois. Campinas vem fazendo desde 2012 a autoavaliação, que é uma exigência legal, que era o primeiro ciclo, o segundo ciclo, e o que nós chamamos das ferramentas de scorecard. Na questão da campanha Construindo Cidades Resilientes, Campinas foi a primeira cidade a fazer a adesão. E aí que foi pedido para que nós fôssemos um centro de resiliência. A estratégia que nós adotamos na época foi a estratégia de 6 graus de aproximação. Quer dizer, alguém conhece alguém que vai montando. E aí você vai estabelecendo o regramento e você vai fazendo. Hoje, praticamente todas, o Estado tem o maior número. Olha, aquilo ali era o início, só tinha uma, que no caso foi aqui a cidade, 2012. Ela foi ampliando, e hoje você tem 400 e poucas hoje. Só que é nível de Brasil, então nós chegamos a 1.078, foi a primeira no mundo em termos de adesão. Isso quando era campanha, agora MCR. Percebam que aqui, o Nordeste, o índice mais baixo de adesão. Não há... eu estive aqui na conferência estadual da Bahia, na época, fizemos a discussão, foi muito difícil. Camaçari, na época, foi apenas a única cidade que fez, foi Feira de Santana, depois nós tivemos outras que foram ampliando, mas aqui nós tivemos uma dificuldade imensa de avançar nessa discussão. Hoje, na MCR, que agora já não é mais campanha, é uma nova, Campinas, nós ajudamos agora com 61 cidades, e algumas também fora do Estado, que é como que ele vai aderir e como ele pode ampliar sua capacidade. O prêmio Sasakawa, que é muito difícil, pessoal. Esse prêmio a gente fala que é o mundial, que para ter mundial é isso aqui, é de defesa civil, de redução, é muito. Olha, se eu soubesse que era tão difícil, eu não ia. É muita coisa. Foram 31 países. É política de governo mesmo, é uma coisa forte, e realmente foi um grande desafio ganhar. A campanha, o MCR, ela tem uma missão, isso tem tudo a ver conosco aqui. Como que eu melhoro a compreensão da cidade para os riscos e assegurar o compromisso com redução de risco de desastre? Esse é o grande desafio, essa é a grande dificuldade que nós temos. E como que você vai entender se a cidade aderiu ou não aderiu? Às vezes a cidade que vocês estão trabalhando, vocês têm uma empresa, vocês perguntam, vocês aderiram a MCR 2030? Ah, eu fiz. Em que nível vocês estão? O nível A, B ou C. Então, hoje, para a região metropolitana, é obrigatório ter, no mínimo, esse. Senão, ele não recebe recurso. Ele não vai receber recurso, ele tem que se comprometer, o que nós chamamos a isso aqui, é o scorecard. Isso é ferramenta obrigatória. O município tem que ter um sistema de scorecard para avaliação de redução de risco de desastre no âmbito local. É obrigatório. Ah, mas é a mesma coisa, ele tem que comprovar que ele tem coordenação de defesa civil e ele tem que comprovar que ele tem sistema municipal de proteção e defesa civil, que são coisas totalmente distintas. Às vezes eles fazem uma coisa só, ele tem que comprovar que o órgão tem comprovante de plano, que tem representação legal. Então o que nós chamamos é isso aqui, ele tem que estar no mínimo
Nós temos só 3 cidades hoje, lá na nossa região, que estão nesse nível C. Certo? Só 3. Não é tão simples passar para essa parte. Então, hoje, o que eu coloco para vocês como estratégico é essa questão que nós chamamos de scorecard. O que vem a ser o scorecard? É uma ferramenta de pontuação, de resiliência para desastre. Nós fechamos uma parceria com a Unicamp, fechamos um convênio com o CEPED. Então, hoje, para cada item desse aqui, nós transformamos ou num mestrado ou num doutorado. Então, aqui, por exemplo, esse aqui de saúde pública. O mediador dessa atividade é uma tese de doutorado. Aí ele vai trabalhar, vai montar toda uma equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho vai definir as secretarias, todos que fazem parte, e aí eles começam a fazer esse trabalho. Essa outra aqui, essa aqui é mestrado também. A do patrimônio cultural, que eu tive ontem com o Sóstenes, tem um trabalho muito interessante aqui relacionado, né, ao patrimônio cultural, que é uma ferramenta que tem tudo a ver com isso, que é algo que precisa, é algo estratégico e que está escrito, é algo muito importante. Então, vai servir muito para o pessoal que está fazendo essa atividade. Então, cada um dessas ferramentas são perguntas, são a autoavaliação que o município tem que fazer, e o mais importante, ele não tem que pontuar alto, ele tem que colocar a verdade, ele tem que dizer se ele tem ou não tem, ou qual é o projeto que eles irão desenvolver. Por exemplo, inclusão de pessoas com deficiência. O quanto isso realmente está inserido no plano de contingência dentro de uma cidade. Tem acessibilidade, efetivamente eu tenho transporte. Então são perguntas de âmbito global. Essa aqui vai ser obrigatória, agora todo município vai ter que fazer essa daqui, de adaptação às mudanças climáticas. Essas daqui são opcionais, você pode até, aquela lá não, a detalhada, mas essa aqui ela vai ser obrigatória. Entrou agora refugiados, como que os refugiados estão sendo tratados na questão dos desastres, como é que está sendo feito o planejamento para a situação dos refugiados, como é que está sendo feita a perspectiva de gênero na redução de risco de desastre, como é que eu estou trabalhando abrigos de emergência, como é que eu estou trabalhando as dificuldades de um abrigo de emergência, uma discussão do gênero. Como que isso está sendo feito? A questão dos refugiados, o sistema alimentar, que foi outro que foi fundamental. O sistema alimentar, a questão da segurança alimentar, o que nós fizemos durante a Covid, por exemplo? As pessoas não conseguiam ter acesso às cestas de alimento, não conseguiam ter... E aqui tinha essa questão que era fundamental. Qual é a estratégia de sistemas alimentares que o município está desenvolvendo para enfrentar um grande desastre? Então percebam que isso aqui é o que cai na prova que a gente fala. É o cartão de pontuação de scorecard. Quando vocês forem desenvolver uma ação com um município, vocês estão fazendo efetivamente o scorecard dentro da sua cidade? Porque se você aderiu à MCR, você tem que estar fazendo scorecard. E mais do que isso, isso que é o que preocupa vários municípios, isso aqui fica à disposição do Tribunal de Contas. O Ministério Público, eu gostaria de ver como que o município está desenvolvendo scorecard sobre tal assunto. Esse aqui é um que está dando trabalho para a gente. É o scorecard de incêndios florestais. Nós tivemos, vocês devem ter acompanhado aí pela imprensa, os incêndios criminosos, foi um negócio que extrapolou tudo o que nós estávamos imaginando, e nós estamos revendo agora essa questão de um scorecard para a situação de incêndios florestais. Fizemos um scorecard para toda a região metropolitana. O que é isso? Os projetos que nós consideramos estratégicos, são 54 projetos, você vai fazendo para aqueles 10 passos de uma cidade resiliente, você pega cada passo desse e você vai fazendo um cartão de pontuação. Todos os gestores vão avaliando qual que é o nível de pontuação, e ao final ele vai te dar o que você tem que melhorar e quais são as áreas que vocês estão mais fragilizados. Então, esses 54 projetos, eles definem, por exemplo, sistema CROSS de regulação de oferta de serviços de saúde.
Foi uma decisão que todos os gestores municipais definiram como uma ação estratégica. Outra questão, qual é o padrão de ocorrência ser atendido pela Defesa Civil? Qual é o rol de ocorrências legalmente instituído que vai dizer que a Defesa Civil atende isso ou atende aquilo? Se eu não tenho isso, como é que eu vou simplesmente fazendo a bel prazer de cada coordenador? Então, isso tudo que eu estou colocando aqui, pessoal, é algo que ele é construído de forma de gestão, ele vai para os prefeitos, e os prefeitos aprovam ou não aprovam. Os prefeitos aprovando, eles vão definir que, de repente, nós vamos precisar de recurso para esse item aqui, logística humanitária. Então, nós vamos precisar em torno aí de 1 milhão para a aquisição de tal coisa. Isso já foi aprovado como um plano estratégico. E aqui nós estamos aprovando agora um projeto que é base de apoio às operações de emergência. O que aconteceu no acidente que nós tivemos agora, lá de Vinhedo, esse acidente aeronáutico? Vários órgãos, o bombeiro tem o posto de comando, os órgãos, cada um tem a Polícia Federal, cada um, as assistentes sociais e psicólogos. Perceba, não está no hall ali. E aí nós percebemos que não tem um mínimo de comodidade. Então, o que são isso? São equipamentos, são barracas, são ações que ficam padronizadas, que elas podem ser usadas, onde você tem ar-condicionado, onde você tem toda uma infraestrutura que pode ser deslocada para cada município. Isso foi aprovado agora, a semana passada. Então, nós estamos calculando talvez em torno de 2 milhões isso aí, para que seja completo para todas as cidades. Mas é uma necessidade que eu preciso, não é mais uma sala de comando, é uma base de apoio. E essa base de apoio, então, passou no scorecard, ele passa a ser uma referência para todas as cidades. E a partir daí eu consigo, em tese, viabilizar recursos. E não é para a Defesa Civil, é para toda uma cidade. Por exemplo, vigilância em saúde, definiu-se o seguinte: a dengue nós estamos tomando de 7-1, direto. Como é que você vai trabalhar a questão da dengue? Isso vai ter que ser trabalhado de forma metropolitana. Hoje já se entende que não é um problema de saúde só, é um problema de uma administração que vai depender de diversos órgãos da administração. Então ele tem que entrar com uma ação estratégica de emergência. Se ele não entrar com uma estratégia de emergência, ele não consegue ser inserido nesse contexto. Então, não sei se vocês estão compreendendo a lógica de um scorecard. Ele é um diagnóstico, ele é uma ferramenta e ele é que define a estratégia de resiliência. A governança, o que seria o risco e de onde vai sair a linha de financiamento. E aqui outra questão que interessa a vocês, nós temos a integração com o setor privado, que é a RISE. É uma ferramenta que tem em Genebra, que esse aqui é o nosso representante, saiu de Campinas com o projeto, e ele era o representante em Genebra do setor privado. Então existe em Genebra uma área só para o setor privado discutir redução de risco de desastre. É uma área específica para essa atividade. Então, o que nós fizemos lá? Criamos um selo da empresa resiliente. Então, nós pegamos todo o modelo que é de Genebra e colocamos essas empresas que estão adequadas à recomendação internacional para uma empresa resiliente. Então, quem tiver interesse das empresas, tem à disposição como que isso pode ser feito. Então, é um selo, é uma lei, e isso está à disposição de vocês. E agora nós vamos construir um novo centro de resiliência com a ONU, numa área de 10 mil metros quadrados, lá em Campinas. Muito obrigado a todos, pessoal.